Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Pois é, hoje é aniversário de Macapá, que deu o presidente do Congresso, presidente de um dos poderes, do poder mais importante que é o poder legislativo. E eu quero começar falando de uma declaração de Davi Alcolumbre, porque ele falou e não pegaram isso, né? Eu anotei aqui. Perguntaram para ele se o apoio de Bolsonaro implicava em assumir a agenda da anistia para os do 8 de janeiro. Né? Ele respondeu que sabe que no Senado e na Câmara tem muita gente que quer debater esse assunto. E ele não pode se furtar de permitir esse debate, né? Aliás, de qualquer assunto, mas que espera que o debate não seja contaminado. Então, está aberto para isso. Por que eu estou contando isso? Porque hoje o Supremo condenou o sujeito que está lá na agência oficial informando que furtou um exemplar igual ao meu da Constituição, né? Que estava no saguão de entrada do Supremo. Ele entrou, pegou e levou. E devolveu, né? O nome dele é Marcelo Fernandes. Foi condenado a 17 anos de prisão. Ele está preso desde 2023. Segundo a condenação, ele foi condenado por associação criminosa armada. Portanto, ele estava armado. E fazia parte de quadrilha, né? Porque ele foi condenado à associação criminosa, parte de uma quadrilha. E tentativa de golpe de Estado, ou seja, ele estava tentando dar golpe de Estado. Agora, eu não entendi, porque se a notícia diz que ele foi condenado porque furtou um exemplar da Constituição, então não houve violência. O furto é a subtração sem violência. O roubo tem violência, o furto não. Estranho, né? E ainda devolveu. Agora veja só, um furto da Constituição. A Constituição é o nosso livro sagrado secular, né? Furto da Constituição. Ele virou um exemplar, talvez quisesse estudar a Constituição, sei lá, né? Mas furtou. Se o furto da Constituição dá 17 anos, imagina quantos anos dá para quem jurou cumprir, defender e guardar a Constituição e não faz isso, não? É para a gente pensar a respeito da racionalidade das coisas, a proporcionalidade das coisas, o equilíbrio das coisas. Bom, vamos em frente? Olha só. É quase risível. A pesquisa que eu vi no Estadão, da Genial Quest. No momento em que 4 pesquisas mostram a queda na aprovação do governo Lula, ou a queda na aprovação de Lula, com a reprovação, a desaprovação maior que a aprovação, com o despencar da aprovação no Nordeste, que é o eixo do apoio de Lula, de 67 de aprovação para 49, algo assim, né? No momento, aí chega uma pesquisa, né? Uma pesquisa, Lula, se a eleição fosse hoje, venceria. Aí não entra Bolsonaro. Venceria Tarcísio, venceria Eduardo Bolsonaro, venceria Gustavo Leite, venceria Zema, venceria Caiado. Vejam só, mas o Lula está ganhando de todo mundo. Lá no finalzinho da notícia, diz que em aprovação e desaprovação, Lula está mais desaprovado que aprovado. Gente, gastando muito dinheiro com pesquisa, confundindo as coisas, com contra-informação, né?
propaganda como contra-informação. Bom, eu queria registrar aqui, eu fui o único não médico lá na Associação Médica de Goiás, no lançamento da Sociedade Brasileira de Bioética Médica. Foi uma honra muito grande, né? O vice-presidente dessa sociedade é o presidente do Conselho Federal de Medicina. E o primeiro presidente é o médico, professor, doutor Valdemar Naves do Amaral, né? E eu fui convidado para estar lá entre eles. E acabaram me surpreendendo, me chamando ao microfone, né? Aí eu lembrei que eu estava com inveja dos médicos, porque eu gostaria muito que o jornalismo também tivesse uma sociedade brasileira de ética jornalística, né? Porque tem os códigos de ética daí e tal, mas o sujeito escreve o código de ética, pronto, já escrevi. Agora a prática é outra, o dia a dia a gente vê diferente, né? O sujeito fica dono do fato e aí apresenta o fato como ele acha que tem que ser. Tem que ser azul, ou vermelho, ou verde, né? Isso não é ético, né? Ético é o jornalista ser escravo do fato, né? E há uma inversão, né? Eu estava vendo uma comentarista econômica bem conhecida explicando o aumento dos combustíveis, que aumento não foi aumento, mas enfim, não dá para dispensar 30 bilhões de reais. Terminou assim. Ou seja, não, peraí, é o inverso. Ela está defendendo o governo contra o que paga o combustível, quando teria que ser o contrário, né? Teria que dizer assim, estão tirando a partir de agora 30 bilhões de quem é obrigado a abastecer com diesel, com álcool, com gasolina, de impostos, os pagadores de impostos no combustível. Esse é o nosso lado do jornalista, fiéis aos fatos e aos nossos leitores, ouvintes, telespectadores, né? Inverteu-se. Eu não vou discutir as razões, né? Mas, enfim, lá falando, aí eu disse para eles, pois é, estamos em tempo em que o Dr. Fauci, aceita um perdão, admitindo, portanto, que ele cometeu algum crime. Um perdão antecipado, antes de aparecer o crime. E o Tedros Adhanom, da OMS, diz que não, eu não mandei ninguém fechar a loja, fechar o comércio, fechar a escola, botar máscara e tomar vacina. Ele ainda chamava isso de vacina, né? Não mandei. A OMS não impôs a ninguém. Então estamos nesses tempos, né? Aí eles me informaram, eu ouvi o presidente do Conselho Federal de Medicina informando a preocupação com a quantidade das escolas de medicina aqui no Brasil. E quando tem demais, a formação começa a despencar. Eu cheguei a dizer, estão querendo formar médicos cubanos aqui no Brasil, que é uma espécie de paramédico. Então, eu soube, eu não sabia, um projeto do senador Marcos Pontes, o senador astronauta, que foi candidato à presidência do Senado, teve 4 votos, um projeto muito bom, que faz uma espécie de exame da OAB para o médico. Lá no Conselho Regional de Medicina de São Paulo fizeram e descobriram que está cheio de gente que não sabe diagnosticar um infarto, uma gravidez, né? E aí um dado que me esfriou a espinha. Lá em Goiás, o secretário de Saúde lá de Goiás deu essa informação. Em 381 mortos no ano passado por dengue em Goiás, 60%, disse ele, foi constatado que foi por erros na hidratação do paciente, foi insuficientemente reidratado. Gente, isso é elementar. Então acha que isso já é consequência de uma formação em escola de medicina que não tem aula de anatomia direito, não tem laboratório, né? Já estão fazendo em boneco, né? Tá lá, tá no Congresso.
senador Marcos Pontes. Eu acho importante mencionar isso. E, gente, aí eu fui para Goiânia de carro. Queria testar meu carro novo. E tem pedágio. Ida e volta eu paguei R$25 de pedágio. No domingo, um amigo meu, que é engenheiro, me disse: vai a Goiânia? Estrada maravilhosa, a BR-060. Estrada maravilhosa. Bom, o que tem de maravilha é que são 2 estradas, uma para ir, outra para voltar, com 2 pistas cada uma. Mas só isso. A pista mesmo, a pista em si, horrível. Sabe por quê? Porque o padrão brasileiro de qualidade de pista, o brasileiro que não conhece o que é uma estrada, acha bom. Como eu alugo carro lá em Portugal e na Itália, eu estou acostumado com uma pista que é igual o piso da cozinha da minha casa. Não tem uma ondulação, não tem um buraquinho, não tem nada. Eu fui o tempo todo sacudindo. E paguei 25 de pedágio. O tempo todo sacudindo. Não queria levar para o lado pessoal, mas é todo mundo que usa a rodovia, né, e que está achando bom. Né. Aí o padrão brasileiro é assim. O ruim, o brasileiro acha bom. Porque o péssimo para o brasileiro é que é o ruim. Quer dizer, a gente está noutra escala. E, claro, o Estado brasileiro, os governos ficam felizes que nós sejamos cidadãos que não exigem uma melhor qualidade de asfalto, de saneamento básico, de serviço público, porque não conhecemos como é que deveria ser. Né? A nossa exigência está lá embaixo. E ainda assim, vejam só, essa ponte lá do rio, acho que é o rio Araguaia, lá do Araguaia, entre Xambioá e Tocantins e São Geraldo do Araguaia, entre o Pará e Tocantins. A ponte foi toda feita no governo Bolsonaro, pelo ministro Tarcísio. Ela está até hoje sem o acesso. É só fazer uma rampa para ir até a ponte, está sem acesso. E as pessoas que estão usando as balsas, eu falei com quem usou a balsa, disse que o preço lá vai de 60 a R$200. É incrível. Só falta o acesso. A ponte está pronta. Esse é o Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.